Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e poucas profissionais da televisão brasileira conseguem atravessar gerações com a mesma força criativa quanto a minha entrevistada. Diretora, atriz, professora e palestrante, Sininha de Paula construiu uma trajetória marcada por sensibilidade, inovação e sucessos que ajudaram a contar a história do entretenimento brasileiro. Nessa entrevista, vamos revisar os bastidores dessa carreira brilhante, os desafios da criação artística e o olhar experiente de uma mulher que transformou talento em legado. Muito bem-vinda, Sininha. Nossa, que coisa linda. Ai, Jesus, acho que eu não preciso de mais nada na vida. Basta ter você. Acordar e te ouvir já me basta. Ai, que fofa. Diga lá, querida. Sininha, muito bem-vinda. Você nasceu numa família de artistas, né? Sim. Sobrinha de Chico Anísio, Zelito Viana, filho de Lupe Gigliotti, tudo junto, não misturado. É? Foi natural você caminhar para a arte? Olha, você vai se surpreender, porque eu não caminhei para a arte, né? Eu fiz medicina. Olha, sabia. É porque muitas das pessoas não sabem. Né? Eu costumo dizer assim, eu fiz medicina. Acho que a minha figura paterna, meu pai, era uma pessoa muito presente na minha vida. Meu pai era médico. E é claro que isso indiscutivelmente pesou. Todas nós três irmãs, somos três, todas somos médicas. Né? Uma está em Estocolmo, enveredou mais pela pesquisa e pela vida acadêmica por si só. Eu tenho uma outra irmã psiquiatra, né? E eu que fiz medicina interna, mas não fiquei muito tempo, só fiz a residência. E como é que foi essa virada? Cara, essa virada sempre existiu na minha cabeça, né? Porque eu sempre fui aquela menina que muito tímida, muito calada e ao mesmo tempo muito observadora. E como eu tinha uma irmã mais velha que eu, muito saída, todo mundo jurava que fosse ser atriz. E eu fiquei ali na observação. E aí a virada aconteceu, acho que no último ano de medicina. Chico Anísio olhou para mim, eu olhei para ele, ele foi fazer uns exames lá no consultório do meu pai, que meu pai tinha um laboratório de análises clínicas, e aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, aí ele ligou para mim e falou: quer vir fazer uma coisa comigo aqui no meu programa? Eu falei: quero. E pronto, fui. Acabou, nunca mais voltou. Nunca mais voltei. E você chamava ele assim de Chico Anísio, não era tio Chico? Era o seguinte, eu chamava ele de Francisco. Era a forma que eu descobri de não ser nem tio Chico e nem Chico Anísio. Entendeu? Então eu dizia Francisco, aí falava com ele por esse viés. É muito engraçado porque eu tenho uma filha que é atriz também, e quando eu dirigia ela não me chamava de mãe não, ela dizia: diretora. Aí eu achava muito engraçado. Né? Porque a gente, né, separa as entidades. Mas às vezes ela dava umas escorregadas. Você sim, também? Também, claro. Aí quando a situação estava muito caótica, eu dizia: ai, Chico Anísio, pelo amor de Deus, tio Chico, não estou aguentando mais. Pois é. E essa coisa de você ter tantos artistas na família, assim, como é que era a tua casa? Você tinha outros artistas que frequentavam? Como é que era? Engraçado que não. Não? As nossas reuniões de família, quando eram de família, eram muito família só. E, claro, Chico Anísio conhecia meio mundo, tio Zelito também conhecia meio mundo do cinema também, de Glauber Rocha, passando por todos os ícones, né? Maravilhosos. Mas engraçado que a gente convivia num sítio que a gente tinha em Piraí, sabe? Tinha um sítio que cada um tinha uma casa, né? Minha mãe tinha uma com meu pai, aí tinha tio Chico com a esposa
do momento. Tem isso também, muitas esposas e muitos filhos, né? Muitas tias diferentes. Aí tinha o tio Elano com a esposa dele, e tinha o tio Zelito com a tia Vera, com a Vera de Pau. Então, nesse sítio, a convivência às vezes era maior. Ali eu conheci Maria Bethânia uma vez, conheci Glauber, conheci Leon Richman, conheci algumas figuras do cinema. Com esse aí que você citou, não precisava nem conhecer mais nada, né, Sininho? Mas eu não tinha essa dimensão. Era muito engraçado, porque eu era muito menina e também não tinha essa dimensão. A gente não tinha a dimensão do sucesso. Era muito engraçado isso. Eu me lembro uma vez andando com o tio Chico na Rua Augusta, em São Paulo. Agora veio o tio Chico. Veio o tio Chico sempre tá. Andando com ele na Rua Augusta, em São Paulo, foi quando o Rico, meu primo, que eu estive com ele hoje, inclusive, nasceu, que a gente foi pro nascimento dele, quer dizer, eu fui com a minha mãe pro nascimento dele. E andando com ele assim na rua, e eu já era adolescente, já grandinha, e aí eu perguntei assim, poxa vida, caramba, é assim o tempo todo? Ele falou, é assim o tempo todo. Porque era todo mundo parando o tempo todo, Chico Anísio, Chico Anísio, Chico Anísio, Chico Anísio. E eu fiquei assim meio... Sabe quando você fica assim, meio surpresa? Porque a gente sabia que ele era uma pessoa conhecida, famosa, né? Mas não tinha essa dimensão desse sucesso. Eu, quando era criança, eu queria ser atriz ou cantora. Sabe por quê? Não era por vocação, não era por nada. É porque eu queria ser imortal. Então, naquela época, não tinha internet, né? Não. Então, eu achava assim, se eu tiver discos gravados, que eram discos naquela época, fizer novelas, filmes, não sei o quê, eu não vou morrer nunca. Porque as pessoas vão me ver sempre. É verdade. Mas isso é verdade. Como é que você sente isso? Você tá numa família imortal e você também ser imortal? Cara, eu não sou muito imortal, porque eu sou mais mortal do que todos os imortais, porque eu trabalhei muito tempo por detrás das câmeras, e aí, obviamente, que a nossa figura pública fica um pouco descansada. Verdade. Né? A gente descansa um pouquinho. Mas é bem incrível, viu? Eu vou te dizer que no dia que Chico Anísio morreu, em que qualquer canal que eu ligava, a televisão, estava lá passando tudo falando da família, falando dele, falando da gente, de todo mundo ao mesmo tempo. E aí, quando eu cheguei no Teatro Municipal, que eu vi a fila que ia até do outro lado da Cinelândia, eu falei assim, meu Deus do céu, é um estadista morrendo. Tem essa dimensão do presidente da República, presidente da República, né? Essa coisa do estadista, da pessoa que nossa, e até hoje eu não posso tocar no nome dele em nada meu de rede social que não seja bafônico, como diz o... Todo mundo entra, todo mundo fala, todo mundo diz que ama ele, todo mundo... É uma coisa impressionante. É verdade. Qual era o personagem dele preferido seu? Alberto Roberto. Esse era bom, que ele vestia... Não era não, era o Coalhada. Da Rede. Da Rede. O Alberto era o bonitão. O Coalhada é que vestia a camisa do Bangu, que eu gostava, que é meu time. Mas o meu preferido era o Profeta. Era. Cada fala, eu achava que era pra mim aquilo. Porque tocava, né? Era muito tocante. Eu adorava o Profeta. Agora, também teve programas que marcaram, assim, a minha vida, a minha infância. Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Concepção sua, né? Foi assim, na realidade, eu participei do primeiro Sítio como atriz. Lá atrás, quando eu era jovenzinha. E eu fiz até uma sobrinha da Dona Benta, eram duas meninas, era eu e Bia Lessa. É muito engraçado, porque era eu e Bia Lessa, duas diretoras, né? E a gente, todas duas enveredaram, a Bia pelo teatro e eu pelo audiovisual. Atuando e dirigindo, um programa que foi uma concepção sua, como Gente Inocente também, né? Gente Inocente foi muito, porque Gente Inocente foi um presente que Daniel Filho me deu. Porque eu adorava musical, adoro musical até hoje, sou uma pessoa que gosto muito do teatro, e a chance de fazer dentro da TV Globo um programa que a gente homenageava
a pessoa que estava lá, sendo entrevistada pelas crianças, e ao mesmo tempo a gente fazia uma retrospectiva da vida dela em formato musical. E aí eu descobri tantos talentos, mas assim, incomensuráveis talentos, que hoje em dia estão todos aí no teatro musical, e uma Muito delas, bacana. inclusive, é cantora lírica na Europa. Olha, que bacana. Agora, são muitos anos de carreira, né, Sininha? Quantos anos? Ave Maria, sei lá quantos. Eu sei que dirigindo foram 28. Fora os de atriz. Pois é, e você é uma mulher que foi se adaptando às mudanças, né, do audiovisual, de tudo, né? Hoje você está no streaming, você me falou que está fazendo novela vertical, que são aquelas novelas curtinhas que se vê no celular, né? Que também é chamado de microdrama. Pois é. Então, como é que foi? Como é que é essa adaptação? Como é que você vai mudando de pele? Sabe o que acontece? Se a gente... É igual a medicina. Se você não se atualiza, você sucumbe. Porque eu, por exemplo, eu atravessei do analógico pro digital, né? E fui pro cinema dentro da televisão, que eu fiz seriado Mulher em película, e depois fui fazer as primeiras câmeras digitais mesmo, aquela que a gente não sabia como cobrir as marcas do rosto das pessoas que eram muito presentes. Antes disso, os mais jovens não vão saber. Tinha televisão preto e branco. Exatamente. Que botava o que na frente da televisão? Um papel celofane. Eu peguei. Um papel celofane. Aí era só amarelo ou vermelho ou azul ou verde. Pra ver colorido era assim. E a antena que botava o bombril na antena? O bombril na antena é uma cena que sempre quando a gente vai fazer uma casinha de pobre, a gente bota o bombril na antena. É a jarra de abacaxi e o bombril na antena, né? É tão engraçado que eu atravessei esse momento, né, evolutivo dentro da TV Globo, e fiz a primeira série da Globoplay, que foi o Brasil a Bordo. Foi a primeira série mesmo da Globoplay, foi o Brasil a Bordo, que foi feita para a Globoplay. É claro que naquela época, né, ainda não se tinha essa coisa que aconteceu muito depois da pandemia, que foi a gente ficar mais ligado no streaming do que na TV aberta. Na época a TV aberta tinha uma força, até hoje tem uma força muito grande, mas de qualquer maneira eu posso dizer que eu fiz a primeira série da Globoplay, inédita. Cara, isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana, você se adaptar. Adaptar não, você tá sempre aprendendo, né? A verdade é essa. Sem dúvida. Aí depois, claro, quando eu saí da TV Globo, eu fui pro cinema, fiz 3 longas, depois fui trabalhar na Disney Plus, né, com uma produtora lá de São Paulo, e fiz um trabalho lindíssimo, que é o meu último trabalho de audiovisual, que é o Sonho e a Sílaba, com a Alessandra Maestrini, que a gente conta a história de uma menina autista, savã musical, cantora de ópera, que a Maestrini, as pessoas não sabiam. Tinha gente que a peça que isso é uma peça do Miguel Falabella que virou uma série. Pensava que ela estava dublando uma cantora lírica. Não, ela estava cantando ao vivo. É um absurdo o que essa atriz é. Além de ser uma comediante maravilhosa, que a gente viu fazendo a Bozena de Pato Branco, né? A gente vê ela fazendo uma autista sem nenhuma crítica, sem nada. Ela não sendo autista. Ao lado dela tinha uma menina autista, que era a melhor amiga dela na série, que estava do lado dela e tratava ela como se fosse autista também. Era muito engraçado, porque... mas foi muito legal. Quer dizer, atravessar esse universo aí, eu acho que foi muito válido. Agora, você não para, né? Já entregou 2 argumentos para quê? Para cinema, né? Foi para cinema. 2 argumentos. Pode adiantar alguma coisa pra gente? Posso falar, um deles é do Toma Lá da Cá.
Né? Tá. Do Toma Lá da Cá, que a gente está agora aguardando a aprovação da TV Globo para sair para captação. Vai ser produzido pela H2O, né? Que o Edson Pimentel, que trabalhou muitos anos na Globo Filme, está lá agora. E a outra é uma comédia física, chama-se Rodízio Completo. E é engraçado porque comédia física quase nunca se fez aqui. O americano é o expert disso, é onde surgiu os grandes comediantes, né? Americanos surgiram da comédia física, a comédia que acontece tudo com a pessoa tropeça, cai, levanta, cai uma coisa na cabeça, segura um troço. E eu tinha muita vontade de fazer com esse menino Eduardo Stablish. Maravilhoso, gente, adoro. Esse nome é muito difícil. Tinha muita vontade de fazer com ele. Porque eu acho que ele é um comediante que leva a sério o que ele faz. E ao mesmo tempo, ele fisicamente, ele tem essa qualidade. E agora vamos deixar para o próximo bloco o projeto sensacional, que é o Centro Cultural ou é o Museu? Anísio. Centro Cultural Chico Anísio, que vai ser construído aonde? Nós vamos falar no próximo bloco. Fique com a gente, porque eu continuo conversando daqui a pouco com a maravilhosa atriz, diretora, professora, tudo mais, Sininha de Paula. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com a atriz, diretora, professora, palestrante, sobrinha do Chico Anísio, do Zelito Viana e filha da Lupe Gigliotti, Sininha de Paula. Tanto, fiquei até agora. Se bobear, fica dizendo aí horas. Não, e ainda é imortal, né? Que eu já falei que aqui que ainda é imortal. Bom, não é da academia de nada, mas é imortal de tudo. Você tem uma característica que eu acho assim muito generosa. Ensinar. É verdade. Eu gosto muito de ensinar. E meu pai dizia para mim assim, olha, antes morta do que professora. Ele dizia para mim, eu fiz mestrado em arte cênica. Olha. Eu me formei em medicina, mas fiz mestrado em arte cênica. Não, mas é porque meu pai era médico e trabalhava na divisão de inspeção médica do Estado e sabia a dificuldade, quanto que um professor ganhava mal no Estado, né? Então ele só não queria que eu fosse professora. Aí eu fui ser professora de teatro. Muito de bacana. audiovisual. Escreveu um livro. Escrevi um livro, chama-se Os Caminhos do Ator, do palco à câmera. Aqui. Isso. Do palco à câmera. É o seguinte, é um pouquinho de mim, de tudo que eu tive a oportunidade de eu, com meu sócio, Charles Davis, que era meu sócio na escola, que tive a oportunidade de compilar nesse livro, que eu digo sempre que às vezes o ator ele fica perdido, né? E eu costumo dizer que o caminho do ator é uma travessia, aonde você tem que pisar numas pedrinhas e às vezes essas pedras escorregam, aí você leva uma queda. Mas aí às vezes você vai descobrindo como que você vai pisar nela para você pisar na outra, até chegar onde você quer chegar. E não tem quem não queira chegar, porque não tem quem não chegue. É só se você não quiser chegar. Também não tem quem não queira chegar. E eu ouso dizer que a gente estava conversando nos bastidores, eu falei, não tem quem não precise de um curso de ator hoje, que o audiovisual, que você se mostra, né? Você tem que falar, você tem todos os profissionais, né? Você tem que ir lá no digital, gravar, falar, explicar quem você é. Então, o curso de ator é para isso também. É pro advogado, é pro professor, pra professora, é pra médica. É para todo mundo, né? Todo mundo saber se posicionar, tomar consciência do seu corpo, da sua fala, né? Exatamente, porque existe uma coisa, inclusive, que chama-se linguagem corporal, né? Sim. Que a gente diz como a gente está se sentindo na história. Exatamente. Então, isso hoje em dia é super importante. O digital, né? O celular. Exatamente. Ele trouxe isso mais forte ainda, né? Porque ele trouxe isso
quase com uma necessidade nossa de saber se expressar diante da câmera com fluidez e com qualidade. E é isso aí, o ator virou isso. Agora vamos falar do nosso Centro Cultural Chico Anísio. Pensaram que eu não ia falar, que eu tinha esquecido, né? Vamos aí falar. Onde vai ser? Vai ser em Barra Mansa, né? O presidente da FUNARGE, Jacques Emerick, ele me convidou, eu e meus primos, André Lucas e o Rico Rondelli, que são os 2 filhos do Chico Anísio, para fazer parte desse projeto. E me chamou para ser a curadora desse centro cultural, porque ele vai ter uma exposição permanente do Chico Anísio, com tudo que o André Lucas... Porque o André trabalhou muitos anos com o Chico Anísio, ele foi empresário dele e tal, é o filho de coração do meu tio. E o Chico Anísio, em vida, deu para o André Lucas tudo que ele tinha assim, de acervo. Então, os prêmios, os quadros, tudo. Eu também juntei agora os textos da rádio que estavam comigo, que eu entreguei para o André, porque eu acho que a gente tem que centralizar numa pessoa só. Né? Então, e aí o André chamou o Rico. Eu e o Rico, nós trabalhamos muito tempo juntos, porque ele era o meu diretor de imagem na escolinha do professor Raimundo, né? Desde lá do Chico Anísio, que ele estava começando carreira, até agora a nova geração com o Bruno Mazeu. E que é meu primo também. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei, isso não dá para negar, né? Porque eu me considero assim, apesar do Chico Anísio ter uma filha mulher, que é a Vitória, que é minha filhada, eu me considero essa filha mulher dele, a mais antiga, a primeira. A primogênita, como dizia meu pai. Exatamente. Né? Agora, por que Barra Mansa? E é um projeto da FUNARGE, né? Por que Barra Mansa e qual é a previsão de ficar pronto? Barra Mansa é porque foi o melhor aparelho que ele encontrou para poder colocar essa... Porque às vezes os aparelhos não estão disponíveis, né? Não, e eu acho bacana também tirar... Por que tudo tem que ser na capital? Exatamente. Né? São Paulo não tem um interior tão diverso, tão rico, tão forte. Por que o nosso também não pode ser? Exatamente. Acho importante isso. E é uma casa linda, entendeu? E a reforma está prevista para agosto. Agosto de 2026. Rápido. Rápido. As coisas caminham rápido. Já que a gente está falando de futuro, vou botar umas cartas aqui para você. Vamos para nossa sessão. É cartomante, tem isso? Tem? Tem, não te contaram, não? Não. Cuidado, hein? Tira uma e me dá. Jesus do céu. Tô de bobe. O que você gosta de fazer no Rio de Janeiro quando você tá de bobeira? Assistir série. Então, uma cartinha só pra terminar a sessão das cartas, depois vamos pra outra. Vamos marcar um negócio muito carioca, né? Vamos marcar, mas vou dizer uma coisa pra você. Nisso eu sou paulistana. Porque marca mesmo? Eu marco. E quem não vem, eu fico muito pau da vida. Falei, tá fazendo uma carioquice de quinta. Porque não tem essa. É porque é o seguinte, como a gente tem a praia, era muito fácil a gente dizer, vamos lá, a gente se encontra. Aonde? Na praia, né? E não se encontrava nunca, né? Porque como é que vai se encontrar na praia? Mas o que você sempre quis fazer no Rio e nunca marcou? Quer ver uma coisa que eu nunca marquei? Eu queria ver a exposição da Carmen Miranda e não fui ver ainda. Olha. Aí perdi a do Cazuza. Então isso eu marquei touca. E agora fica mais de olho nas exposições, porque agora nós vamos para a sessão Cadeira no Portão. Cadeira no Portão é uma coisa muito suburbana de Rio de Janeiro, que nas noites quentes as pessoas pegam a cadeira de praia, botam no portão e vão fazer o quê? Contar a história. Falar dos outros, né? Agora a gente vai falar dos outros aqui. Fernanda Montenegro. Jesus, né? Não existe. Esse ser humano, primeiro é um ser humano incrível. Eu tive a sorte de fazer uma peça com a Fernandinha quando ela tinha... Fernandinha, filha dela, quando ela tinha 14 anos. Eu fiz Os Pequenos Burgueses de Gorky, dirigido pelo Jonas Bloch. E
a filha da Fernanda fazia, a Fernandinha, né? Que hoje em dia está aí, a mulher do Oscar, né? E Fernanda sempre foi muito carinhosa comigo, mas muito. Chico Anísio fez um programa que eu acho que não chegou a ir ao ar, chamava-se O Belo e as Feras. O Belo era ele, as feras eram as mulheres. E ela fez um deles, eu tive o prazer de dirigi-la. Olha! Ela, Marília Pêra, Regina Duarte, todas as grandes estrelas estavam nesse programa. E esse programa, eu não sei por que esse programa não foi ao ar, mas ela, mulher incrível. Daniel Filho. Gente, Daniel Filho. Daniel Filho é muito especial para mim, porque ele me ensinou a dirigir de outra forma. Eu fui ser diretora na TV Globo pela mão do Talma, do Roberto Talma, mas quando eu fui para o seriado Mulher, ele me transformou. E ele me ensinou a ser a diretora disciplinada e consciente que eu sou hoje em dia, graças a ele. E eu tive a sorte de, ano passado, fazer um longa dele como atriz, que eu já tinha aposentado a minha atriz. A minha atriz já estava com a chuteira lá do outro lado da cidade. E ele me chamou para fazer um filme lindo, lindo, que vem aí. O Nelson Rodrigues, Toda Nudez Será Castigada. Olha. Entendeu? Aonde eu faço uma das tias. E foi um presentaço. Foi um mês de felicidade total e absoluta na companhia desse homem que eu acho, assim, fora da casinha, como diz o outro. Pelo amor de Deus, né, gente? Não gosto nem de olhar, não posso nem olhar muito, né? Porque senão eu choro. Conta uma passagem legal, bacana, uma memória afetiva. Nossa, bem legal. Tantas, Jesus Cristo. Eu vou contar uma muito triste, porém eu tenho certeza absoluta. Quando ele fez várias paradas cardíacas, né? Durante o período que ele teve no CTI. Mas quando ele fez a última, que ele fez uma parada cardíaca, que a esposa dele me ligou, meus primos me ligaram, eu estava na TV Globo dirigindo uma novela e saí correndo de lá, fui para o Samaritano. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava ali. Ele voltou. Olha que não... ele voltou sozinho. Sim. Da parada. E aí eu segurei na mão dele, ele olhou para mim e aí foi. Olha, que bonitinho. Se despediu. Se despediu. Que péssima isso. Não, nada, não. Mas muito obrigada, viu? Eu tenho muitas passagens incríveis, mas eu acho que essa foi, sem dúvida, a mais incrível delas. Muito obrigada. Obrigada por conversar aqui com a gente e por essa emoção. É real. Muito obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Olha o livro e até lá, um beijo.